Você, como um repórter, como um jornalista, você acha que você teve que desenvolver suas habilidades sociais para saber lidar com uma pessoa? Por exemplo, você acabou de falar sobre uma situação que você entrou numa favela. Totalmente, eu acho. Ou você tá no Vaticano, você lida com um político, várias pessoas diferentes. Jogo de cintura. Como é que você descreveria essa habilidade de relacionamento com as pessoas no jornalismo? Eu acho que o jornalista que tem essa facilidade ou que desenvolve isso... Aliás, eu acho que não dá pra ser jornalista, repórter de rua, pelo menos, sem fazer isso, né? Tem muitas funções no jornalismo e tal. Porque, por exemplo, no CQC mesmo que a gente estava falando, a gente cansou de chegar em lugares que as pessoas estavam decididas a não falar com a gente. E a gente virou essa situação. E como é que você vira esse jogo? Eu acho que é primeiro você tentando mostrar pra pessoa por que seria importante aquilo, né? Por exemplo, a gente chegava na casa de um cara que tinha falado proferido uma baita frase preconceituosa na internet. É óbvio que ele não quer aparecer na câmera. Mas aí, sei lá, nem lembro se foi assim, mas você vai falar pro cara que é a chance dele se defender ou dele mostrar outra... Um ganho dele pra ele. Primeiro que também eu acho que a gente abaixa a bola, chega numa simpatia e tal. No jornalismo diário, né? Você não chega... Eu dava aula de faculdade, eu sempre falava isso. Você não chega numa entrevista com as perguntas mais chatas no começo, né? Você vai primeiro conquistar o cara. Você tem que conquistar. Eu acho que é isso. Você não é questão de bajular, mas eu tava vendo agora nesse episódio do Flávio Bolsonaro, né? Eu fui ver a entrevista do Boris. E a primeira pergunta do Boris pra ele foi: o senhor acha que o senhor é vítima de um complô, de não sei o quê? E as pessoas na internet chamando o Boris disso e daquilo e tal. Imagina, o Boris estava... Exatamente. Ganha a confiança dele. Não vai começar a entrevista... Não tô questionando o resto da entrevista. Era uma entrevista ao vivo? Não, era gravada. Mas esse episódio, esse momento... caracteriza muito isso. Você chega... É como um relacionamento. Sim. É como quando você vai ter uma DR com um amigo, com uma namorada, um namorado. Né? Você tem que dar uma amaciada. No ao vivo, isso fica mais evidente. Mas no gravado, muitas vezes pode ser um recurso que você faz algumas 3, 4 perguntas que nem vai entrar, mas só pra você conquistar a pessoa. É como a gente conversou e você falou pra mim assim, vai ser um bate-papo. É a frase que eu mais uso. Porque as pessoas falam assim, me passa as perguntas antes. E eu não faço ideia do que eu... Quer dizer, eu faço ideia, mas eu não tenho a lista das perguntas. E é impressionante quando você fala isso, eu falo, não, mas vai ser um bate-papo, a pessoa se tranquiliza. Isso é uma sacada, uma habilidade que você foi percebendo com a experiência? Eu acho que o humor também eu sempre usei a meu favor nesse sentido, mas eu acho que é a experiência. Quando eu fui dar aula, eu tinha que... Uma das coisas que tinham me pedido lá era pra falar como fazer uma entrevista. Aí que acho que eu comecei a me ligar nessas histórias, por exemplo, de não começar com essa outra pergunta, com a pergunta mais difícil, de fazer perguntas que obriguem a pessoa a te dar uma resposta. Não sim ou não. Que não seja um sim ou não, ou que, por exemplo, uma frase do Glauber Rocha que é pro cinema, que ele fala, né, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Sim. Isso pra mim é o jornalismo diário. Sim, verdade. A gente sai com uma ideia do que a gente vai gravar, mas você não sabe o que os entrevistados vão te responder. Vai acontecer, tudo pode acontecer. Bom, se você tá no factual, então, aí você não sabe mesmo. Não é dom, porque isso não é uma qualidade que... Mas você aprende. Eu acho que é possível você aprender. Sim. É possível você desenvolver isso, numa boa. Tem que ser o jornalista, tem que ser um cara bem educado. E você acha que você desenvolveu isso muito mais na prática do que na faculdade, essas coisas? Eu acho que sim. Quando você tá com uma pessoa, um entrevistado que é agressivo, por exemplo, que você falou do Passo nervoso. processo de já, provavelmente, aconteceu muito de pessoas. Como você controla essa situação? Como você baixa a pressão? Cara... Eu acho assim, naturalmente, hoje em dia, no Jornal da Band, eu não subo o tom. Mesmo porque não é da minha natureza. Acho que eu subia o tom no CQC porque existia uma coisa de justiceiro ali, aquilo era legal. Aquele quadro era isso. Era isso. O jornalismo, eu acho que quando a pessoa fica nervosa ou fica não sei o quê, quanto mais você reage natural, a pessoa vai ficando mais patética, né? Isso não tem como não... Eu lembro um feriado que teve, que a Câmara dos Deputados, ela fez aqueles prolongados, assim, enfim, os deputados ficaram não sei quantos dias sem trabalhar. E eu fui pra Brasília e quando o Rodrigo Maia, que era o presidente da Câmara, passou, isso pro Café com o Jornal. Eu falei, aí, presidente, semana de folga? Ele anda, ele olha pra trás, assim... Consegui. Com uma cara de quem quer brigar. E ele volta, o quê? Eu não falei mais nada, sabe? E ele sozinho... Puta, como vários jornais usaram, tal. Se ele não tivesse reagido nervoso, se ele não tivesse saído do tom, a repercussão não teria sido a mesma. Sim. E se ele tivesse e eu retrucasse, aí você teria perdido a mão. Teria me queimado. Mas quando você precisa baixar
a pressão do entrevistado? Quando você precisa controlar esse nervosismo. Quando esse nervosismo já não conta a favor pra você. Acho assim, quando você precisa baixar uma bola, eu também tento jogar na real, baixando o tom, dizendo se a gente faz alguma coisa errada. Da voz, tá dizendo? Da voz. Às vezes você chega num lugar e o cinegrafista chega gravando e a pessoa fica enfurecida com aquilo. Então você tem que, não, peraí, desliga a câmera, sai daqui. Eu vou lá sozinho. Olha, me desculpa, pelo amor de Deus, eu jamais queria... Vou na sinceridade mesmo, porque se eu fiz alguma coisa que me vai fazer perder a entrevista, então quando eu digo pra ela, olha, eu jamais queria ter causado isso, eu realmente jamais queria. Eu preciso de você aqui e tal.